Uma excelente noite a todos vocês que estão aqui no canal do TV Repórter. Agradeço o carinho de todos e também peço, né, gente, com certeza, os compartilhamentos. Hoje, o seu amigo e irmão Everaldo Leite, jornalista, está um pouquinho ansioso, tá? É uma noite diferente. Eu tenho a presença aqui do doutor e advogado, ex-deputado federal e ex-ministro das Comunicações. Olha só, gente, é demais da conta. Doutor Miro Teixeira, muito obrigado pela sua presença no estúdio aqui. Obrigado a você, Everaldo, pelo convite. E no nosso canal, tá? A presença também do nosso irmão advogado, jornalista, escritor, ex-vice-presidente do Sindicato de Jornalistas do município do Rio de Janeiro, e presidente da Comissão de Ciência, Política e Economia da OAB do Rio de Janeiro, que é o doutor Caio Mirabelli, que o pessoal já conhece, né? E daqui para frente vai conhecer cada vez mais. Eu queria, doutor Caio, que o senhor falasse um pouquinho, tá? Sobre o doutor Miro, que está presente aqui no canal, para o pessoal poder conhecê-lo melhor. Boa noite a todos. Sempre uma alegria e felicidade ser entrevistado pelo repórter Everaldo Leite, que é a revelação do jornalismo no Brasil, que faz jornalismo sério, ético, coerente, sempre com a verdade. Também é um motivo de muita alegria estar dividindo o mesmo espaço com o Miro Teixeira. Para quem não sabe, Miro Teixeira é a lenda da política nacional. Miro Teixeira já ocupou vários cargos públicos, já foi deputado federal, já foi ministro, já foi secretário de Estado, já foi consultor. Miro Teixeira é um grande advogado, especializado em várias áreas do direito, é membro efetivo do IAB, o Instituto dos Advogados do Brasil, que é a mãe e o pai da atual Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Miro Teixeira, professor, advogado, parlamentar. Miro Teixeira é um dos poucos nomes da política nacional que reúne preparo, eficiência, bastante inteligência e o melhor de tudo, ética. Sempre foi ético nas suas condutas, nas suas ações, respeitando sempre o Estado, o dinheiro público, respeitando você, eleitor. E hoje nós vamos fazer aqui umas 5, 6 perguntas no máximo para tentar extrair o máximo de Miro Teixeira sobre política, economia, história, sobre o Brasil. Devolvo a palavra para o Everaldo para começarmos aqui a nossa live. Mas deixa eu agradecer primeiro ao Caio por esse exagero que ele cometeu. Eu estou fascinado com esse exagero. Ele me elogiou muito. Eu agradeço. E saibam o seguinte, tudo isso que ele falou se aplica a ele mesmo. Ele é isso aí que ele acabou de me atribuir, tá bom? Então, mais uma vez, é uma honra ter a presença aqui do doutor Miro Teixeira, tá, no nosso canal. Eu queria pedir agora, doutor Caio, que o senhor direcionasse as perguntas juntamente com o doutor Miro Teixeira, porque estou recebendo algumas informações aqui embaixo de alguns membros que estão gostando da presença dele, olha que legal, e eu preciso retornar, eu preciso conversar com eles, tá, para que eles se sintam mais à vontade no canal e possam realmente realizar perguntas aqui, juntamente a sua pessoa, que o pessoal já ama, né? Doutor Caio Mirabelli já é amado aqui no canal, e agora o doutor Miro Teixeira, e eu queria que o senhor direcionasse isso com ele para eu poder responder o pessoal aqui embaixo, se o senhor puder, tá bom? Muito obrigado, doutor Caio. Muito obrigado, doutor Miro. Estou aqui presente, estou aqui no cantinho. Então, vamos começar. Vamos começar com as perguntas leves para depois irmos para moderadas e terminar com as difíceis. A primeira pergunta leve. Miro Teixeira, o que te fez entrar na política, entrar na vida pública, dedicar anos e anos de sua vida para a política? Você sabe que eu acho que a gente começa a fazer política quando chora, ao nascer. Porque a gente ali está dizendo, eu quero respirar, eu quero comer. Nós somos políticos. Nós, seres humanos, somos políticos. E a política, veja você, acompanha e me corrija, a política é a maior criação da humanidade, que é da humanidade como um todo. A política não nasceu num pedaço do planeta Terra. A política nasceu entre os povos. Os povos foram evoluindo, e graças à política evoluíram com todas essas obras conhecidas que mostram que, a partir de um certo momento da história da humanidade,
chegou-se à conclusão que não se deve fazer com os outros aquilo que não se quer que sofrer feito também pelos outros. Não é? Tem obras formidáveis, você conhece todas, enfim, é do conhecimento geral. O Everaldo conhece, com toda certeza. Aí você vem. Eu nasci na Rua Acre, 72, Casa 4, muito cedo. Eu tive uma infância muito pobre e muito feliz. Eu não conto história triste em política, não. Eu tive uma infância muito pobre e muito feliz. Fazia minha bola de meia, fazia minha pipa. Era ótimo, era ótimo. Corria ali pelo Morro da Conceição, pelo João Homem, sabe? Pelas escadarias da Senador Pompeu, chegava até a Central do Brasil. Eu sou essa pessoa do centro do Rio, do centro do Rio. Depois pelo Estácio, os subúrbios do Rio de Janeiro, e eu fui vendo tudo que se passava. Eu chego à faculdade de Direito e começo a perceber o que se passava no Brasil. E aí nós já estávamos, quando eu chego lá, nós estávamos em 66, 65. Veja você, o golpe foi em 64. E aí eu comecei a ver ali o que começava a se passar. Porque a imprensa censurada não deixava ninguém saber de nada. Mas no meio estudantil nós sabíamos. Sabíamos. E não sabíamos de tudo, sabíamos de um pouquinho, né? Sabíamos de um pouquinho. E eu fui me interessando. Aí houve a extinção dos partidos ali atrás um pouco, criação da Arena e do MDB. Eu fui lá na rua Almirante Barroso, onde funcionava o MDB, eu me filiei ao MDB. Eu me lembro que eu andava, era um recibo que eu paguei, uma pequena importância, eu andava com aquilo dobradinho, assim, pequenininho, num bolso. Quando veio a eleição de 1900, ia fazendo filiações ao MDB, andando por lugares, que aquelas pessoas ali não conheciam, não. Não conheciam, não tinham ideia. E eu andava, Del Castilho, andava de um modo geral, pegando filiações ao MDB, porque era tudo meio clandestino, até para clandestino, era um partido político. As pessoas tinham medo de assinar. Hoje em dia são processo eletrônico, mas eram livros enormes, com carimbos, que tinha que botar os dados da pessoa que se filiava ao partido, tudo mais. Eu fazia isso à noite, porque as pessoas tinham medo, sabe? Bom, aí veio a eleição de 1970, e eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou ao partido. E lá conheci o deputado Valdir Simões, que presidia o partido. Eu digo, eu gostaria de ser candidato a deputado federal, essa coisa. Ele botou meu nome lá. Eu digo, isso não vai adiantar direito. Eu trabalhei no jornal O Dia e, nessa época, fazia uma coluna de justiça para o jornal A Notícia. Eu já estava solicitador da ordem, começando a advogar, com o escritório com Edson Javoski, no Passo 23, famoso Passo 23, travessa do Passo 23. Era eu, Edson Javoski, Ronaldo Canitz, Zé Carlos Dutra, Carlos Alberto Pires de Albuquerque. Éramos os 5 sócios ali. E veja você, eu iniciando ali com esse time. Mas aí eu digo, eu fui entregar a minha coluna, que ia sair a notícia, de segunda-feira. A notícia não circulava domingo. Quando eu cheguei na redação, estavam lá conversando algumas pessoas. Estava o Átila Nunes, que foi deputado estadual, ainda é. Tem lá algumas pessoas e disse, por que você não é candidato a deputado estadual? Eu digo, eu não pensei nisso. Eu gosto de política, faço política. Estou começando na advocacia, acho que estou indo bem. Mas você sabe de uma coisa, eu fiquei com aquilo na cabeça. O fim de semana, foi um fim de semana assim, de eu ficar refletindo sobre o que se passava. Eu como repórter, assisti aquele 1964, com o João Goulart, ainda no Palácio Laranjeiras, sabe? Sabe uma coisa, eu vou tentar mesmo ser candidato a deputado federal. Foi aí, voltando àquela história, que eu fui até o Almirante Barroso falar com o Valdir Simões. Eu pulei um pouco essa fase aí. Eu digo, isso não vai dar certo.
Aí lá voltei ao Jornal do Dia e procurei o doutor Chagas Freitas, que era meu patrão. Eu digo, olha, eu gostaria de ser candidato a deputado federal, fui lá, me inscrevi com o Valdir Simões. Ele disse, eu acho que tem 3 vagas ainda. Você se inscreveu lá? Eu me inscrevi. Isso é bom, tem 3 vagas, então você vai ser. E aí, naquela época, a televisão era ao vivo. Era Arena e MDB. Então você tinha tempo igual de televisão, veja você, por 2 partidos. E a geradora do MDB era a TV Tupi, que funcionava na Urca. Ainda tem lá o prédio, o antigo cassino da Urca. E tinha um coordenador daquele horário do MDB. E eu tinha os dias que eu ia falar, era 2 ou 3 vezes ao longo de uma campanha, ali 5 segundos, 10 segundos. Mas aí eu descobri o seguinte, que as pessoas não gastavam o tempo todo. Eu passei aí todo dia para lá. E eu ficava ali esperando para ver. Fiz amizade com o Mário Dias. Ele olhava para mim e dizia, vai ter 15 segundos. Eu entrava e falava. Eu sempre falei de improviso. Eu entrava e falava ali, perto de 15 segundos, para não estourar tempo. E assim eu fiz a minha campanha. Fui o 7º eleito do MDB, que elegeu 13 nesse ano de 1970. E de lá para cá, eu não abandonei nunca mais essa ideia de fazer da política um meio de promoção social. Eu hoje, lá no lançamento do livro da Juliana Brizola, encontrei o Jorge Roberto Silveira, encontrei o Nilo Batista, encontrei o Cacau de Brito, encontrei uma porção de gente. Foi bom ficar ali recordando certas coisas, certos episódios. E veja você, eu acho que eu estou falando demais. Veja você, nós estamos vendo o que está se passando aí nessa discussão da eleição do Rio de Janeiro, né? Como é que vai ser? O governador saiu, ele renunciou. Em 2016, eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição, que tomou o número 227. É só bater um Google aí. PEC 227 de 2016. Porque a Constituição diz que, havendo vaga, 2 anos antes de expirar o mandato, a eleição é indireta. Eu apresentei uma emenda, a eleição é sempre direta, exceto quando faltar 6 meses para expirar o mandato. Porque aí é esse momento, e o fim do mandato, já tem uma eleição também, enfim. Isso foi aprovado na Comissão de Justiça, e depois aqueles politicões sentaram em cima. E não foi votado no plenário. Se tivesse sido, o Rio de Janeiro não estaria passando por esse dilema que está passando, porque teria sido aprovado. Mas eu vivo política, eu respiro política, claro, eu tenho a minha advocacia, vivo dela, mas eu estou sempre ligado em assuntos políticos, porque todas as soluções são políticas. Quando você olha a guerra do Irã agora, pessoas lá morrendo, né? Uma pena louca de ver crianças abatidas, mortas. A solução será política. Quando houver, será política. Porque senão a guerra não acaba. A guerra é suspensa hoje, começa de novo daqui a pouco. A política é algo que resolve a vida das pessoas. E não existe sistema político perfeito. O dia que nós entendermos que algum sistema está perfeito, a gente para de evoluir. Então é preciso evoluir sempre. Evoluir. Eu vou encerrar por aqui para permitir outras perguntas. Doutor Caio Mirabelli, eu queria aproveitar a oportunidade. Tem uma pergunta aqui, doutor Miro. A pergunta é assim: se o Estado é laico, até que ponto é legítimo usar argumentos religiosos para defender leis públicas? É uma boa pergunta, né, doutor Caio? E eu queria deixar com vocês. Pergunta. Para mim, Queria deixar com vocês. Repetindo aqui a pergunta: se o Estado é laico, até que ponto é legítimo usar argumentos religiosos para defender leis públicas? É para o Caio ou para mim a pergunta?
Pode ficar à vontade, doutor Miro. Pode ficar à Então, eu vou vontade, falar. doutor Caio também. Tá? Então, veja só. Eu sou uma pessoa de muita fé, eu sou católico. E tenho muita fé. Eu nunca pedi um voto, alegando a minha fé religiosa. Eu, no mandato, nunca pratiquei um ato com base, com a ideia de favorecer a minha crença religiosa. Nunca, nunca, nunca. Então, eu posso falar isso. Estou cheio de cabelo branco aqui. Eu posso falar que nunca fiz. E desafio uma pessoa que está se blasfemando. Quando se toma o nome de Deus em vão, está se blasfemando. Você se lembra de todas as histórias de Jesus Cristo expulsando os vendedores do templo? É muito expressivo o que Jesus fez, o que Jesus nos ensinou. Caio, você sabe que eu estudei o processo de Jesus Cristo segundo o direito romano, para ver como ele foi julgado ali no Sinédrio, que é uma espécie de STJ nosso aqui, né? Ali da época. Então, primeiro com poucas pessoas, seria uma turma, depois com mais pessoas, mas eles não podiam aplicar a pena de morte. Ele foi mandado a Pôncio Pilatos. Primeiro, passou por, enfim, Herodes, era meio doido, mandou ele fazer uma mágica. Dizem que você cura a pessoa, faz uma mágica aí. Ele estava lá no meio de uma orgia. Botou um manto branco em Jesus, que era um manto que se colocava sobre loucos até. E mandou para Pôncio Pilatos, que conversou com Jesus e viu que era tudo mentira. Quer dizer, Jesus é a primeira vítima, eu acho, de fake news. Aí, Jesus Cristo. Eu gosto, eu estudo, eu tenho minha fé, eu faço minhas orações diárias. Eu jamais misturei com política. E acho que quem o faz, blasfema, respondendo a sua pergunta. Olha, perfeito, perfeito. Agradeço agora, aí a oportunidade do doutor. Ô, doutor Caio, pode ficar à vontade. Excelente resposta do deputado Miro. Vou só complementar. O Estado laico, ele não proíbe o parlamentar ter religião. O Estado laico, você pode ter religião que você quiser. O Estado não tem religião oficial, mas o povo pode ter religião, credo que quiser. A partir do momento que os grupos sociais elegem seus representantes para a Câmara e para o Senado, é natural que essas pessoas sejam eleitas para satisfazer os interesses desses grupos que o elegeram. Então, assim como o Estado permite a criação de leis que favoreçam evangélicos, o mesmo Estado tem que permitir que se crie leis que favorecem os umbandistas, candomblecistas, budistas, hinduístas. Então, não há problema nenhum nisso. Até os ateus. Exatamente. Tem espaço para todo mundo, até para os ateus. O ministro Miro foi brilhante. Agora, Everaldo, se não tiver pergunta, eu tenho umas 3 aqui para fazer. Não, o senhor vai fazer. É porque são perguntas de seguidores, né? Interessante que o senhor falou agora, o doutor Miro também. A moral, ela deve vir da religião ou da convivência social entre diferentes pessoas? Já falamos um pouquinho sobre isso. O senhor pode fazer a pergunta que o senhor tem e só dar um tempinho para essa pergunta aqui, porque é interessante. A moral, ela deve vir da religião na política ou da convivência social entre pessoas? Porque o que acontece hoje em dia, doutor Miro? A pessoa pensa, eu vou colocar um homem de Deus lá na política, e na realidade acaba não se preocupando um pouco com outras religiões. Porque esse homem de Deus, ele tem doutrinas de uma religião. E para um país laico, isso pode não ser tão útil assim, né? Agora, se ele falar a língua de todo o povo no Brasil, tudo bem, nós entendemos, né? Então, acho que deve ser em relação a isso também que essa pergunta foi realizada. Pode ficar à vontade, doutor Caio. Ministro Miro, o senhor que é um dos raros exemplos de ética e moral na política,
Responde isso daí. A moral e a ética devem vir da religião, da criação familiar, da sociedade. Qual é o teu veredito sobre isso? Eu acho que isso é muito pessoal e varia. Varia até de civilização. Tem coisas que nós consideramos imorais e que outras civilizações não consideram. Tem condutas que nós punimos e outras civilizações não punem. Então, acho que o primeiro princípio é não mentir. Jamais. Jamais mentir. A mentira faz mal a quem a pronuncia, a quem mente, em primeiro lugar. Depois faz mal a outras pessoas. Molestar alguém, aquele princípio de não fazer com as pessoas aquilo que você não gostaria que fizessem contigo, deve ser um princípio muito presente. Isso está muito lá no Espírito das Leis, do Montesquieu, né? Mas é muito pessoal. A ética e a moral são muito pessoais. Quer dizer, você pode ter uma pessoa virtuosa que nunca, jamais conviveu em qualquer ambiente acadêmico, nada disso, e você pode ter uma pessoa absolutamente amoral, safada, que tem todos os títulos do mundo. Eu já encontrei pessoas nas minhas andanças. Olha, eu encontrei uma senhora inesquecível. Isso tem mais de 10 anos, 15 anos. É inesquecível. Essa senhora morava num pedacinho de um barraco de madeira. Ela talvez tivesse um dente, assim. Eu me lembro que ela não tinha dente. E aí ela me pegou, disse que ela tinha um aparelhinho de televisão. Ela tinha dois. Um entrava som, o outro entrava imagem. Ela pegou no lixão, ali, em Caxias. Ela me pegou. Aí disse, pois eu conheço essa coisa. E eu me senti atraído por aquela pessoa tão modesta que falava de política. Não é modesta, não. Era extremamente miserável. Pronto. Usando a linguagem clara. E que interessado em política. Você sabe que eu saí de lá 20 minutos depois, 25 minutos depois, daquele pedacinho, com a certeza que eu aprendi algumas coisas com ela. Sabe? Ela nunca passou numa escola. Ela me disse que nunca passou numa escola. Ela não tinha um dia de aula. Ela cresceu vendo as coisas e foi aprendendo ali certas coisas por empirismo, né? Bom, ela conviveu com tudo. Então, ela aprendeu com tudo. Agora, aquele cérebro trouxe ele mesmo algumas transformações de tudo que ela aprendia e ela formou conceitos próprios. Hoje você tem uma discussão na inteligência artificial até, né? Se ela pode ser criadora, generativa, etc, etc. Você pode ter sentimentos. Eu hoje li que já tem um tipo de coisa que demonstra afeto entre as diversas empresas de inteligência artificial. Você imagina no ser humano? Imagina no ser humano. Então, eu creio que você pode encontrar, como diz a música, grandes cabeças em ricos, grandes cabeças em pobres. E vice-versa, pode encontrar péssimas cabeças também em ricos e em pobres. Não é por aí. Porém, a maioria da população, me lembro agora de uma coisa que me disse um embaixador do Reino Unido, que se despedia do Brasil. Ele disse, o diplomata que passa pelo Brasil sai daqui uma pessoa diferente, porque o povo brasileiro se ajuda. Isso não existe em lugar nenhum. Como os ingleses odeiam os franceses, né? Eles dizem assim, principalmente na França. Mas, e é verdade, o brasileiro se ajuda. O brasileiro se ajuda. O brasileiro tem um padrão de solidariedade grande. Isso vem de onde? Vem de alguma espécie de ensinamento, literatura? Não. Vem numa índole. Porque nós somos assim. Nós, brasileiros, somos assim. A verdade é essa. Bom, quem não é assim?
Quem não é assim é a minoria. Olha a população que nós temos, 220 milhões de habitantes. Imagina se não fôssemos boas pessoas. Ninguém andava na rua. Ministro, avançando, nós temos uma democracia consolidada, nós temos os três poderes trabalhando, nós temos eleições periódicas a cada 2 anos para votar em vereadores e prefeitos dos municípios e para votar em deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente da República. Entra ano, sai ano, a democracia se desenvolve, o voto popular se desenvolve, com algumas ameaças ainda, mas permanece e se desenvolve constantemente. E nós percebemos pequenas melhoras e o aumento dos problemas crônicos. Então, nós temos aí, a cada dia que passa, piora no sistema público de saúde, que se tornou uma fábrica de matar pobre. Nós temos aí o sistema educacional cada vez mais sucateado, que virou uma fábrica de desenvolvimento de analfabetos. Nós temos uma infraestrutura horrorosa que aumenta acidentes de trânsito. E a segurança pública nem se fala, só piora. O Estado Democrático de Direito diminuindo sua presença nos territórios e o poder paralelo aumentando sua presença nos territórios. A pergunta que eu faço agora para o ministro Miro Teixeira: como corrigir os problemas crônicos dentro da democracia sem necessidade de ruptura institucional? Olha, o Brasil é um país muito rico. Essa pergunta que você está fazendo, empresários brasileiros fizeram, o ano é inesquecível, foi o ano do impeachment do Collor, 1992. Fizeram uma encomenda a um professor, Dornbusch, que era diretor do Departamento de Economia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT. O Brasil... O que acontece com o Brasil, tomando por base 1950, que era um país que despontava para um padrão de crescimento elevado, com uma qualidade de vida razoável. Se você olhar as fotografias dos bondes daquela época, você vê o pessoal indo trabalhar de terno, sabe? No bonde, até no estádio de futebol, mais vestidinho. O Brasil estava caminhando. Foram construídas aí muitas casas, muitos bairros no Rio de Janeiro foram construídos com o salário ali dos trabalhadores mesmo, que tinham possibilidades disso. Aí esperaram vir um calhamaço de 200 páginas, né? Veio um estudo de 6 páginas, em que o professor Dornbusch escreve o seguinte: o Brasil tem unidade territorial, é um país continental. Tem unidade de idioma. Não tem conflitos religiosos. Tem preconceito racial, mas não tem conflitos raciais. Não tem cataclismas, não tem vulcões, furacões. O que se passou de 1950 para cá? Aí ele diz uma coisa que eu uso, e acrescentando uma parte que eu vou dizer aqui. Diz: incompetência, impunidade e corrupção. Esse é o problema brasileiro. E eu acrescento, coloca na ordem que você quiser. O problema brasileiro é incompetência, impunidade e corrupção. Nós temos gente muito boa na administração, que eu digo. Agora, o que acontece é que os maus acabam intimidando os bons. Os bons estão com medo dos maus. Isso é lamentável. Essa questão, por exemplo, do SUS... O SUS é mal visto por quem não consegue ser atendido. Por quem consegue ser atendido, é só elogio. Por quê? Porque o profissional é competente, é muito competente. Eu já avisei a minha família. Emergência me coloca no pronto-socorro da vida, porque os médicos da emergência são espetaculares. Se o doutor Tancredo Neves tivesse sido operado no Rio de Janeiro, no Hospital Souza Aguiar, estava vivo,
Você vê gente chegar lá baleada com 4 tiros e 5 dias depois foge do hospital. É um negócio louco, né? E morreu lá, atendido por ótimos médicos em Brasília, em São Paulo. Então, eu tenho uma boa leitura do SUS. O problema do SUS é o gargalo para chegar ao SUS. Já houve denúncias várias até aí de dificuldades de atendimento, quanto tempo leva para uma pessoa ser atendida. Agora, pessoas atendidas, você pode fazer um levantamento. Eu fiz da minha parte. Um pouco. A gente nunca faz tudo, né? Não dá para fazer. Mas a qualidade do atendimento é boa, o esforço do pessoal é ótimo. Agora, o investimento é pequeno. Equipamentos. Não tem os equipamentos mais sofisticados. Isso é ultrapassado pela dedicação de enfermeira, auxiliar de enfermagem, de médico, sabe? Agora, falta gente e falta salário também. Você repara que falta dinheiro no Brasil. Agora, cada vez que tem um escândalo, como tem agora o do Master, você vê quanto dinheiro é roubado. Aí você vê a lista, como está hoje nos jornais, dos que receberam dinheiro ali, sabe? Lamentavelmente, é isso que acontece no Brasil. Repito, incompetência, e respondendo a você, incompetência, impunidade e corrupção. Agora, se combater a impunidade, e isso começa pelo Poder Judiciário, se combater a impunidade, o Brasil melhora rapidamente. Ministro, mais uma pergunta. Como que um deputado federal ou um senador pode contribuir para o desenvolvimento do Brasil, independente se o governo federal vigente for competente ou incompetente? Olha aqui, eu fui líder de oposição e fui líder do governo Lula também, no primeiro governo, durante um mês. Eu, como líder de oposição, eu contestava, quando contestava, às vezes aprovava um projeto do governo. É bom, aprova. Me lembro uma vez o presidente Fernando Henrique Cardoso ligou para a liderança do PDT e chamaram no plenário para agradecer porque eu votei a favor da lei de responsabilidade fiscal. Eu digo, presidente, eu não votei por sua causa, não, presidente, com todo carinho, sem desacatá-lo. Eu votei porque a lei é boa. E aquela lei era boa. Agora, sempre que eu votava contra, eu apresentava uma alternativa. Como quando o próprio Fernando Henrique quis acabar com a consolidação da lei do trabalho, ele queria trocar por uma meia dúzia de artigos lá. Me ocorreu que o Geisel tentou fazer isso lá na ditadura. Aí eu mandei pegar o projeto do Geisel. O projeto do Geisel era volumoso. Ele fez uma nova consolidação. O do Fernando Henrique tinha 2 páginas. Eu fui para a tribuna com os 2. Eu digo, olha, na ditadura fizeram esse aqui. E o Fernando Henrique está fazendo essezinho aqui. Ele quer rasgar a CLT. O projeto dele não foi aprovado. Assim como aquele do Geisel também não tinha sido. Então, a leitura tem que haver. Nós temos que entender que tudo é governo. O parlamento é governo. O judiciário lá é governo. E o Palácio Planalto é governo. Executivo, Legislativo e Judiciário. Isso aí são os poderes da República. E é tudo governo. Um completa o outro. Um faz a lei, o outro cumpre e o outro julga. É tudo governo. E hoje, eu vou lhe dizer, como disse lá na nossa OAB, na Comissão de Direito Constitucional, uma sessão presidida pela Vânia Aieta, nós temos, e disse já no IAB também, nós temos, no Instituto dos Advogados Brasileiros, nós temos uma crise da República, não é na República, não, é da República, porque os 3 poderes estão se engalfinhando, estão se matando, e o povo está pagando a conta. Essa é a verdade. Nós temos uma pergunta aqui, doutor Caio. Pode fazer. Direcionada aos doutores, né?
E creio também, mais direcionada ao Dr. Miro, pelo fato de ele ter realmente sido ex-deputado. Hoje, olhando de fora, você acredita que a política evoluiu ou piorou? Acho que da época, né, para o cenário atual, a qual estamos vivendo hoje. Né, doutor Miro? A realidade são diferentes. Quer dizer, eu hoje vejo deputados fazendo lives enquanto o outro está na tribuna. E o doutor Tancredo Neves, no meu primeiro mandato, me ensinou a prestar atenção ao que dizem os deputados. Ele me disse: o deputado pode chegar aqui da área mais distante do Brasil, ser o mais modesto. Ele tem algo a te ensinar. Ele representa um pedaço do povo brasileiro. Aqui está a soma do povo brasileiro. Então, eu tenho críticas ao parlamento. Acho que, especialmente, Caio, olha, o que está se passando de compreensão exagerada com o poder judiciário não é correto. O parlamento já devia ter batido duro numa atuação do judiciário, respeitando prazo, garantia dos cidadãos, e não transformando cada personalidade no monarca, no rei. Isso está errado e vai dar problema sério no Brasil. Vai dar problema muito sério. E toda vez que eu falo de problema sério, eu me arrepio, sabe por quê? Que quem paga é o povão. Porque aqueles que estão no poder acabam se protegendo. E você está vendo isso agora. Uma grande proteção. Você tem 4 ou 5 casos de grande repercussão, de corrupção notória, e parece que tem um mecanismo para acobertar, para varrer para baixo do tapete, para não deixar o povo saber. Existem jornais que estão vazando as coisas. Eu sou a favor de vazar. Não tem que ter sigilo assim para tudo, não. E quem disputa um cargo público sabe que está renunciando a certas coisas que a vida pode lhe proporcionar. Está condicionado a certas regras que a própria Constituição impõe. Quem tiver curiosidade, dá uma lida no artigo 37 da Constituição, que vai ver quais são os princípios que orientam a administração pública. A moralidade, a transparência. Então, em nome dessa transparência, tem que se revelar tudo. Isso é uma maneira de respeitar a Constituição. E revelando, quanto mais se revelar, mais o Brasil pode melhorar. A verdade é essa. Sem a informação, sem isso que o Everaldo está fazendo e outros estão fazendo, sem essa abordagem direta do que pode ser interesse do povo saber, não vai evoluir nada. Agora, essa liberdade de manifestação do pensamento, que eu também ganhei, Caio, eu ganhei no Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade da lei de imprensa na ditadura. Acabamos com a censura. É a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 130, a DPF 130. Quem quiser, entra lá no site do Supremo, bate ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Aí pede o número, põe 130, e vai aparecer lá, advogado Miro Teixeira, e tem ali o acórdão, a decisão do tribunal, que revocou a lei de imprensa. Então, a gente pode dizer, essa liberdade, Everaldo, essa liberdade é que garante a democracia. A democracia e a liberdade de expressão, como disse o ministro Carlos Aires de Brito, nesse julgamento da DPF 130, são irmãs siamesas. Uma não existe sem a outra, não. Uma não existe sem a outra. A ciência hoje até permite que irmãs siamesas sejam separadas. São almas gêmeas que se completam. E uma não existe sem a outra. A primeira coisa que uma ditadura faz é o quê? Censurar a imprensa. Depois, fechar o parlamento. Então, aí estão
exatamente os pilares da liberdade do povo. Então, eu cumprimento o Everaldo, agradeço muito por estar aqui. Caio, você que me cutucou para estar aqui. O Everaldo eu admiro aqui de várias participações na internet e gostei muito de falar para vocês. Acho que falei muito. Ai. Olha, perfeito, perfeito. Doutor Caio, tem uma pergunta aqui interessante, né, para o doutor Miro. Tem que aproveitar essa grandiosa oportunidade, né? Doutor Miro, o que o senhor faria de diferente? Hoje, o que o senhor faria de diferente? Tem alguma coisa que o senhor fez? Não, eu agiria de forma diferente. Na vida pública? Eu não entendi. O que eu faria na vida pública? Isso, perfeito, isso. Nós estamos num período que é muito complicado estar falando de candidaturas, mas eu sou um pré-candidato, então não estou violando a lei, ao Senado. Porque eu acho que lá no Senado é que está a discussão, especialmente de justiça. Eu não me arrependo de ter feito os projetos que fiz na Câmara, porque eu garanti na Previdência Social para aqueles que recebem gorjeta, garçons, motoristas de praça, podem botar nos seus ganhos, nos seus vencimentos, aquele extra como remuneração para efeitos de aposentadoria depois, de garantir a paridade permanente, o artigo 40, na redação da original de 1988, parágrafos 4º e 5º. Quando você tem um incêndio, você chama o corpo de bombeiro. Você está com medo ali que estão assaltando uma casa, você chama a polícia. Então, o servidor público precisa ter uma garantia do cidadão de que ele é querido, ele é bem tratado e que precisa estabelecer essa relação também de amizade com os cidadãos. O servidor público tem que ser amigo do contribuinte. O contribuinte é o patrão do servidor público. E eu se chegar ao Senado da República, eu quero fazer uma abordagem muito forte do que se passa nos altos escalões do Poder Judiciário do Brasil. Porque eu acho que daí é que se vai ditar uma regra que vai favorecer o acesso de todos os brasileiros a uma boa qualidade de justiça e, consequentemente, a uma boa qualidade de serviços que o Estado tem que prestar. Educação, saúde, onde não existe, tem um mandado de injunção, né, Caio? Para requerer, e sempre tem um advogado como o Caio Mirabelli ali pronto para fazê-lo, porque o Estado tem que prover a escola, tem que prover o posto de saúde. Eu creio que é a partir dessa compreensão de uma boa defensoria pública também que se vai permitir que o povo tenha a melhor qualidade de vida. Perfeito. É muito bom aproveitar. Doutor Caio Mirabelli. Antes da gente encerrar a live, eu só tenho duas perguntas rápidas aqui para o ministro Miro responder, que eu estou com uma curiosidade absurda. Ministro, quem foi, na sua leitura política, o melhor governador do estado do Rio de Janeiro? Chagas Freitas, Carlos Lacerda ou Leonel Brizola? Eu acho que os três com características diferentes. O Chagas fez 100 mil casas, 100 mil unidades residenciais, fez o lote 2 da doutora do Guandu, fez muita estrada vicinal no interior também, porque veio a fusão e tudo mais, e fez os parques de exposição, valorizou a agricultura, a agropecuária. O Carlos Lacerda redesenhou a cidade, ele pegou o plano dos gregos e fez traçou o aterro do Flamengo, fez o túnel de Rebouças, o trevo das Forças Armadas ali na Praça da Bandeira, né? Que é um episódio curioso. Na inauguração do trevo das Forças Armadas, era perto da eleição, e estava presente ali o dono do Ibope, o Carlos Augusto Montenegro, já falecido. Olhou para o Carlos Lacerda e disse assim: ganhou a eleição, né, governador? O candidato Lacerda era um ótimo candidato, Flecha Ribeiro.
O outro era bom também, que ganhou, né? Grão de Lima. Mas o Lacerda olhou para ele e disse: não ganhei, não. Porque o Lacerda tinha apoiado o golpe de 64. O Lacerda disse: ele é a política, Carlos o Montenegro. Paulo Montenegro, pai do Carlos Augusto. É a política, Paulo, é a política. Eu perdi a eleição. E perdeu mesmo. E o Brizola foi um príncipe, porque ele pegou a questão da educação com os CIEPs e mostrou que ali está uma base para melhorar a vida dos cidadãos. Eu tive numa inauguração, eu tive várias inaugurações de CIEP com o Brizola, mas tem uma ali em frente ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, e se deu uma coisa curiosa. E a gente foi lá para inaugurar, e os moradores da Cruzada e de outros lugares ali vieram reclamar com o Brizola que a classe média tinha inscrito seus filhos ali naquela escola pública e eles estavam sem lugar. O Brizola disse: eu vou resolver isso. Fez outro CIEP. Sabe, essa ideia da escola de ensino integral, ela é um crime que fizeram, reduzindo isso, praticamente acabando com isso. Eu quero até dizer que essa tem que ser uma preocupação futura do Brasil, tornar obrigatório o investimento em ensino integral. Não precisa ter aquela arquitetura, pode ser outra arquitetura, pode ser outra coisa, mas o ensino tem que ser integral. A criança entrar de manhã, tomar café da manhã, ter aula, fazer esporte, ter cultura, sabe? E sair de lá, almoçar, e sair de lá fazendo outra refeição. E aos sábados e domingos, teve um exemplo desse aqui na cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Aos sábados e domingos iam os pais. Sabe para quê? Aprender a mexer em computador. Então, veja quanta coisa pode ser feita, quantas salas de aula estão vazias a essa hora, em que nós estamos conversando, e que podiam estar sendo utilizadas para ensino noturno de adultos, para requalificar a mão de obra. Tem muita coisa para fazer. Eu espero que o próximo presidente da República escute algumas pessoas, pelo menos eu vou me inscrever para dizer algumas coisas, porque ao longo da vida eu devo minha formação ao povo. A minha formação política eu devo ao povo. O que eu aprendi de política eu devo ao povo. E eu sei, modéstia à parte, onde tocar para resolver as questões. Eu, como ministro das Comunicações, tive a minha participação, foi o maior aumento que os carteiros já tiveram, 21% de aumento do salário dos carteiros, o pessoal de nível superior teve 8%, os carteiros tiveram 21%. Fizemos o Sistema Brasileiro de TV Digital, que pode ser aberta a TV digital, gratuita, tendo aquela anteninha UHF em casa. Botamos banda larga em 7 mil escolas. Hoje o programa continua, se chama GESAC, herdamos do governo Fernando Henrique. Eu fiz uma transformação no objetivo do governo, que eram os totens em prefeitura, uma internet que só acessava .gov. Eu digo: não, tem que ser .com, e não vai ser em prefeitura, não, vai ser nas escolas. Entrei em contato com o Cristóvão Buarque, que era ministro da Educação. Eu digo: Cristóvão, você tem os computadores, eu tenho a banda larga de satélite. Vamos botar banda larga nos seus computadores. Botamos em 300 e tantos pontos remotos das Forças Armadas, na Amazônia. E deu-se uma coisa formidável, que de algumas unidades militares botaram os seus servidores, seus computadores, próximo aos muros, e atendiam as pessoas das cidades. E faziam cirurgias com acompanhamento dos hospitais gerais aqui no Rio. É fantástico o que pode ser feito. É fantástico. Agora, tem que ter disposição para fazer e seguir a história do professor Rüdiger, bater na incompetência, na impunidade e na corrupção. Sabe? Everaldo, eu vou fazer a minha última pergunta para o ministro. E a pergunta é a seguinte, ministro. Nós tivemos, na gestão de Getúlio, na era Vargas, de 1930 a 1945, a industrialização do Brasil,
Antes de Vargas, o povo não tinha acesso à saúde pública, morria de doença na rua. Com Getúlio Vargas, passou a ter acesso ao hospital público e posto de saúde pública. Antes de Getúlio Vargas, o pobre não estudava. Com Getúlio Vargas, criando escolas e colégios públicos, passou a estudar, a se alfabetizar, aprender a ler e escrever. Antes de Getúlio Vargas, o povo não tinha direitos trabalhistas. Com Getúlio Vargas, passou a ter carteira assinada, salário mínimo, férias, descanso semanal nos domingos. Antes de Getúlio Vargas, o trabalhador morria sem se aposentar e as viúvas não tinham pensões. Com Getúlio Vargas, o pobre passou a ter direito a aposentadorias e pensões. Com Getúlio Vargas, ele desenvolveu a indústria de base do Brasil, com a criação da Petrobras, Vale do Rio Doce, Siderúrgica Nacional, BNDE, que hoje o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Siderúrgica Nacional. O Brasil se modernizou, ele implantou o capitalismo industrial e o capitalismo social no Brasil. Ele criou os direitos sociais no Brasil. Ele industrializou tudo e mais um pouco. Fez o Brasil se tornar uma nação poderosa militarmente e economicamente, também socialmente. A pergunta que eu faço ao ministro Miro: por que isso não se repete? Por que não temos um novo Vargas no Brasil? O que está faltando para voltar um estadista como ele? Olha só, ainda há pouco eu falei da encomenda que esses empresários fizeram ao professor Dornbusch, tomando por base o Brasil de 1950. O Brasil de 1950 era isso que você falou. O Getúlio Vargas foi de 30 a 45. Aí ele é deposto, assume o general Dutra, foi eleito, né? Legalmente eleito, e depois Getúlio volta, em 1950, eleito. E estava tocando, foi levado ao suicídio. Getúlio foi levado ao suicídio. Dizem até que 64 começou em 54, quando Getúlio foi levado ao suicídio. Ele era realmente, ele foi uma pessoa, você repara que quando a gente fala de 64, a gente fala do golpe de 64. Da tomada do poder pelo Getúlio em 1930, ninguém fala do golpe do Getúlio, não fala da Revolução de 30. Porque isso aí foi uma revolução, foi uma evolução rápida. Por isso é revolução. Então, nós devemos perseguir esse modelo? Devemos, nós somos trabalhistas, inclusive. Eu sou trabalhista. Temos como base, eu tenho como base de formulação esses ensinamentos do Getúlio Vargas. Eu quero um Brasil industrializado. Eu quero um Brasil industrializado. O Brasil estava em condições... Eu me lembro que eu estava praticamente começando o jornalismo. Eu fiz uma reportagem ali na Praia Vermelha, na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, em que me falaram que o Brasil estava em condições de fazer foguetes. Esses foguetes que hoje são usados aí em guerra. E que houve uma ordem para parar. Houve uma ordem para parar. Então, você tem forças que imobilizam o Brasil. O que é preciso? Denunciar essas forças. Aí é que entra esse papel da imprensa, que pode ajudar a denunciar, fazer chegar ao nosso conhecimento. Se eu tiver a política e chegar ao meu conhecimento alguma coisa desse tipo, eu, claro que vou agir muito duro, saiba disso. Eu acho que o que sustenta o Brasil é o povo. Eu repito, o Brasil é um país rico. O que o Brasil tem de melhor? É o povo brasileiro. Tem gente que dizia que o Brasil ficaria melhor se os holandeses que tentaram invadir o Brasil tivessem conseguido. Ou os franceses que tentaram invadir o Brasil tivessem conseguido. Aí o Darcy Ribeiro dizia, olha lá para as Guianas. Tem Guiana inglesa, Guiana francesa, Guiana holandesa. Vê lá como é que eles estão e vê como o Brasil está bem. É graças ao povo. Graças a essa nossa mistura que nós todos temos no sangue. É o índio, é o negro, é o imigrante, enfim, é o branco. É essa nossa mistura que nos faz o povo amável, agradável, competente. O operário brasileiro é fantástico, inventa peças nas fábricas de automóveis aí.
E os royalties, os direitos autorais vão para as indústrias do estrangeiro, né? Mas o brasileiro é que faz. Eu acho que é ouvir mais o povo. Ouvindo mais o povo, o Brasil dá certo. Olha, perfeito. Chegamos nas nossas considerações finais, né? Doutor Caio deseja falar mais alguma coisa? Doutor Miro, né? Lembrando as pessoas que entraram aqui no nosso canal, gente, nós teremos toda semana um dia, tá? Para falarmos um pouquinho sobre política, né? Economia, assim vai, e religião também. Política, é religião na política. Então isso é muito interessante porque nós temos um grupo aqui, mais de 70 mil pessoas, né? E o nosso maior grupo são pessoas que querem entender um pouco mais de política também na religião. Então, doutor Caio, o senhor deseja fazer algumas considerações finais? Eu quero agradecer novamente a você, Veraldo Leite. É sempre uma alegria e felicidade estar usando seu espaço, que é muito visto e muito bem visualizado. Aproveitar esse espaço rico para poder contribuir cada vez mais com o esclarecimento do nosso povo sobre política, economia, religião, ciência. Quero também agradecer a todos que curtiram, comentaram e compartilharam essa live de hoje. Também quero agradecer muito ao ministro Miro por ter aceitado o meu pedido de Everaldo estar aqui ensinando, transmitindo seus conhecimentos, a sua bagagem política, econômica, jurídica, histórica deste país. E quero, mais para frente, marcar um café com o ministro para a gente atualizar nossos assuntos, que nós temos amigos em comum. Para quem não sabe, o ministro Miro foi muito amigo do meu padrinho político, Gessi Sarmento. Gessi, velho Gessi. Velho Gessi. E quem não sabe, foi a sombra do governador Leonel Brizola durante décadas e décadas e morreu fiel ao Brizola. Então, mais para frente, vou marcar um café com o ministro. Novamente, ministro, muito obrigado. Sucesso, toda a sorte do mundo. E mais para frente, se a sua pré-candidatura continuar firme, o senhor preenchendo os requisitos do TRS, se tornar efetivamente o candidato ao Senado, pode contar com o meu apoio, meu voto, minha parceria. Trabalhista ajuda trabalhista e vamos lutar por um Brasil melhor. Forte abraço a todos. Bom, eu vou agradecer a vocês que me aturaram. Primeiro me convidaram, agora depois me aturaram. Eu não parei de falar. E vocês me aturaram aqui. Mas eu vou dirigir minhas últimas palavras às pessoas às quais o Everaldo se referiu agora, os religiosos. Eu, aqui no começo, disse, eu sou um católico, eu temente a Deus, eu faço minhas orações todo dia. Lamentavelmente, eu não vou sempre à igreja, mas em todo momento eu estou fazendo minhas orações. Eu me considero um abençoado por Deus. Eu vejo de onde eu vim, lá da UAC 72, Casa 4, onde eu nasci, as chances que a vida me deu. Isso foi Deus. Sempre que eu ia dar um passo errado, Deus me pegava por aqui e me levava para o caminho certo. Então, cada um de nós é a prova da existência de Deus pelo que nós fazemos de bom para o próximo, de bem para o próximo. Então, é a essas pessoas que eu me dirijo, que estão exercendo a sua fé para fazer o bem ao próximo. E peço a elas também que entendam aqueles que não creem. Tem uma velha frase que se aplica ao dia a dia. Quando a gente encontra um ateu, diz, bom, você não acredita em Deus, mas ele acredita em você e te ajuda. Então, vamos nos ajudar sempre. E quem tem religião é uma boa pessoa. Pode ser do candomblé, pode ser do espiritismo, pode ser kardecista, pode ser evangélico, tem várias denominações, então vou chamar só de evangélico ou protestante, como preferir. Pode ser católico, aí o católico também tem algumas denominações, católico, apostólico, ortodoxo, tem os gregos, tem o romano, enfim, quem tem a fé em Deus na sua cabeça, no seu coração, é incapaz de produzir o mal.
Então, eu cumprimento, abraço a todas essas pessoas de fé e até aquelas que não têm fé. Deus acredita em vocês também. Muito obrigado, Everaldo. Muito obrigado, Caio. Muito bom. Muito obrigado, doutor Miro, tá? Pelo carinho, pela atenção, pela inteligência, né? E pelo trabalho realizado por nosso povo. Doutor Caio Mirabelli também, sempre presente, né? Arrancando aí carinho e atenção do povo. Eu agradeço também desse finalzinho de live. Infelizmente, né? Batemos o tempo aqui, infelizmente. Mas o convite continua, tá? Uma próxima live com temas também assim parecidos e o povo gosta. Vamos conversar aquele tema assim, doutor Caio, aquele assim, né, que coça a cabeça, aquele do eu sou de lá, eu sou de cá, né? Aquele que o senhor puxou aqui no canal, eu sou direita, eu sou esquerda, alguma coisa assim. A gente podia fazer algo parecido para o pessoal entender um pouco mais, né? E que a presença do Dr. Miro é muito importante também. Obrigado pelo carinho de vocês, tá? Muito obrigado. Um abraço. Obrigado a todos que compartilharam e estiveram presentes. Uma excelente noite. Abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.